Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 55. Salmo 55. Nós não o leremos agora, nós o leremos no transcorrer da mensagem. Salmo 55. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Tua glória, Deus, é o nosso maior tesouro. Nossa alma não se satisfaz verdadeiramente com nada além da Tua glória. Na Tua palavra, ó Pai, aprendemos mais sobre Ti e como podemos viver para a glória do Teu santo nome. Esclarece a nossa mente, abra os nossos ouvidos, nosso coração, ilumina os nossos olhos, afasta de nós quaisquer empecilhos que nos atrapalhem nesse momento de desfrutar da Tua doce palavra, das delícias da Tua palavra, ó Deus. E assim também nos impeçam de glorificar Teu santo nome ainda mais. Assim nós oramos, Pai, pelos méritos de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Como é maravilhoso saber que Deus ouve as nossas orações, não é mesmo? É uma das certezas, as principais certezas que nós como crentes temos, a de saber que Deus ouve as nossas orações. Como traz paz ao nosso coração sabermos que Deus jamais despreza as orações daqueles que são seus filhos. Em vez disso, em vez de desprezar, Ele responde às orações dos seus filhos em conformidade com a sua santa vontade, conforme nós vemos lá em 1 João, capítulo 5, verso 14. E neste salmo, ele vem nos falar justamente sobre isso. Por isso eu quero propor para a nossa meditação nessa noite sobre o Deus que ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. E essa era a certeza que Davi tinha e que também nós devemos ter. Olhando para este salmo, nós leremos ele daqui a pouco, você verá isso. Há algumas divergências, alguns estudiosos entendem que este salmo ele tem como pano de fundo as perseguições de Saul. Outros entendem que foi a perseguição de Absalão, filho de Davi, perseguindo o seu próprio pai. Especialmente quando nós olhamos aqui para aquele texto em que Aitofel, o conselheiro do rei Davi, o traiu para ficar junto com Absalão. E então, olhando para esse texto, especialmente o versículo 9, que fala sobre que Deus destrói e confunde os seus conselhos, os conselhos dos ímpios. E depois, no verso 12 a 14, também descrevem a proximidade que esses que traíram Davi tinham dele, eram pessoas próximas a ele. E um conselheiro é alguém próximo ao seu rei, era alguém próximo ao seu rei, tal como foi Aitofel, conselheiro de Davi, mas que traiu Davi por causa de Absalão. Eu particularmente creio que foi essa segunda situação aqui, a situação da traição de Aitofel, conselheiro de Davi, que bandeou para o lado de Absalão, filho de Davi, quando este perseguiu seu pai. E eu vou seguir este salmo dentro dessa perspectiva. Este salmo, portanto, ele foi composto para ser entoado no culto, como nós vemos aqui no título dele, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Salmo didático de Davi. Então, é um salmo para ensinar o povo a expressar a sua confiança em Deus nas mais diversas situações desta vida. Então, voltando para o nosso tema, que é Deus ouve as nossas orações, nós precisamos ter bem nítida em nosso coração a certeza de que Deus ouve em todos os momentos de nossas vidas, Ele ouve as nossas orações. Obviamente, Ele atende as orações conforme a vontade dEle e não conforme a nossa, mas Ele ouve a oração dos filhos dEle. E olhando para este salmo, então nós vemos aqui pelo menos 3 momentos que este salmo nos mostra, 3 momentos em que Deus ouve as nossas orações. O primeiro momento está no versículo 1 ao versículo 8. Acompanhem comigo a leitura, por favor.
Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm. O horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia repouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Primeiro momento da nossa vida em que Deus ouve as nossas orações é quando temos lutas interiores, lutas em nosso coração. Um dos sentimentos mais desconfortáveis que nós podemos experimentar é a angústia. Ela nos sufoca, ela nos estrangula, ela nos paralisa, ela nos tira a força, nos tira a capacidade de agir e de raciocinar diante de uma situação. E nos sentimos consumidos, esmagados. E era assim que Davi se sentia. E ele descreve essa angústia, a sua angústia aqui, mostrando as seguintes razões traziam angústia ao coração dele. Os seguintes motivos aqui traziam, pelo menos 4 motivos, traziam angústia ao coração de Davi. No versículo 1, nós vemos o silêncio de Deus. Davi ora ao Senhor, e a forma como ele dirige a Deus a sua oração, ele sentia como se Deus estivesse escondendo dele a sua face, como se Deus estivesse em silêncio e não respondendo ao seu clamor. Talvez Davi estivesse, de alguma forma, cometendo um dos pecados mais comuns que nós cometemos. O pecado de transferirmos para Deus ações, as nossas ações, e acharmos que Deus também age da mesma forma. E eu explico. Quando Amnon, filho de Davi, estuprou a sua meia-irmã, Tamar, Davi não fez nada. Davi se calou. Sua filha foi estuprada pelo seu meio-irmão. E Davi não fez nada, não falou nada. Absalão, irmão, por parte de pai e mãe de Tamar, Absalão, filho de Davi, sabendo disso, sabendo que o pai não tomou providência alguma, ele friamente, de forma calculista, ele aguarda alguns anos, em torno de 3 anos. Ele aguarda algum tempo, 3 anos não, ele aguarda algum tempo, mais de 1 ano, ele aguarda para poder vingar seu irmão, seu meio-irmão que havia estuprado a sua irmã. E numa estratégia sórdida, você pode ler essa história lá em 2 Samuel, do capítulo 12, você vai ver isso. Ele então engana o seu irmão, atrai o seu irmão, que já até havia achado que nada mais ia acontecer com ele, mas Absalão havia friamente guardado a vingança. E Absalão então mata Amnon. E novamente Davi não fez nada. Davi foi um péssimo pai. Ele pode ter sido um grande guerreiro, pode ter sido um grande rei, mas como pai, Davi foi um fracasso. Se é certo aquele ditado de que nenhum fracasso dentro do lar, ou melhor, nenhuma vitória fora de casa compensa um fracasso dentro de casa, então isso aconteceu com Davi. Isso se aplica a Davi.
E de alguma forma Davi parece estar lembrando aqui do seu silêncio em relação aos seus filhos, aos pecados dos seus filhos. E aqui parece que Davi tinha esse medo de que Deus também o tratasse da mesma forma, com silêncio, não ouvindo a sua oração. Por isso ele diz: não te escondas da minha súplica, não vire a face para mim, Senhor, tem misericórdia. E às vezes a gente acha que Deus é igual a gente. Às vezes a gente acha que Deus trata os seus filhos da mesma forma que nós tratamos os nossos filhos. E não é assim. O padrão de Deus é excelente, é acima de tudo. A quem me comparareis, como diz o profeta Isaías? A quem me comparareis, diz o Senhor? Mas Davi estava angustiado diante do silêncio de Deus. Mesmo assim, ele busca ao Senhor. Mesmo assim, ele clama ao Senhor. No verso 2 e 3, nós vemos outro motivo que trazia angústia ao coração de Davi: perturbação. Ele então se põe a clamar a Deus para que Deus lhe respondesse a oração, pois ele estava perplexo e andava perturbado e desorientado. Ele não sabia o que fazer. Você já se sentiu assim alguma vez na sua vida? Tão angustiado você estava que você não sabia o que fazer? Pois é, Davi estava assim. Ele não sabia o que fazer, mas ele sabia a quem recorrer. Ele recorreu a Deus. Angustiado, ele recorreu ao Senhor. Aqui, ele disse literalmente que estava fazendo ruídos, gemendo de dor e de angústia. No verso 2 ele diz: atende-me, responde-me, sinto-me perplexo em minha alma, em minha queixa ando perturbado. Né? A ideia aqui no texto grego, no texto hebraico, quando fala de queixa, é de alguém que está fazendo ruídos. Ele mal conseguia expressar-se diante de Deus. Toda a habilidade, toda a hostilidade dos inimigos e todo o barulho que eles faziam oprimiam ainda mais o seu coração. Olha o que diz o verso 3: por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Davi se via cercado pelos inimigos, se via atacado de todos os lados, e eles vinham sobre ele com fúria, com ódio. Davi estava angustiado. Além do silêncio de Deus, além da perturbação, Davi também estava angustiado por causa do medo que se apoderara do coração dele. Verso 4 e 5. Seu coração batia descompassado. Ele diz: estremece-me no peito o coração. O coração dele batia descompassado. Né? Quando a gente fica angustiado, a gente fica assim, né? Parece que o coração vai sair pela boca. A gente fica aflito, não é assim? Davi se via dessa forma. Seu coração batia descompassado. Ele sentia a presença da morte por meio das ameaças dos inimigos. Terrores de morte me salteiam. Ele estava se sentindo assaltado por terrores de morte. Ele tinha medo de morrer. E no verso 5 ele usa 3 palavras que descrevem vividamente o que ele estava sentindo. Ele usa temor, tremor e horror. Ele diz: temor e tremor me sobrevém, horror se apodera de mim. Davi estava tremendo de medo. Este homem que quando garoto enfrentou um urso e um leão e os matou porque eles vieram sobre as ovelhas de seu pai. Este homem que quando menino tomou uma funda com 5 pedras do ribeiro e enfrentou o gigante Golias, que era pelo menos umas 3 ou 4 vezes maior que ele. Era um gigante, e ele foi e enfrentou esse gigante. Agora esse rapaz, aquele menino que havia se tornado o grande rei de Israel, estava tomado de medo. E um medo que vinha de dentro da própria casa, porque era o seu filho que se levantara contra ele. Quando a gente está em perigo, a primeira coisa que a gente faz é correr para a nossa casa, não é mesmo? Em casa, a gente se defende. Mas e quando o perigo é dentro de casa?
ameaça de morte é dentro de casa. Me lembro aqui das mulheres que são violentadas, que são espancadas por maridos covardes. Às vezes o contrário também acontece. Tem marido apanhando de mulher aí, né? Embora dê vontade de rir, mas a gente tem que chorar de tristeza e tem que se revoltar contra isso, porque esse é o tipo de ação que gente civilizada não pode adotar na sua vida, não é? Mas Davi tinha medo dentro de casa. Onde normalmente nos sentimos seguros, Davi tinha medo. Medo se apoderou do coração de Davi. Outro motivo que trazia angústia ao coração de Davi é descrito no versículo 6 a 8. Vontade de fugir. E ele fala aqui da pomba, né? Quem dera asas como de pomba. Quem me dera asas como de pomba. Voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Davi se sentia como uma pomba, ele queria ser como uma pomba fugindo de uma tempestade. Ele quis fugir. Quantas vezes nós também, no momento de angústia, queremos fugir? Fugir da luta, fugir daquilo que nos traz angústia. Quantas vezes nós queremos isso, irmãos? Mas isso resolve? Não. A figura da pomba aqui descreve a fragilidade. Alguém que era frágil. Davi, o grande guerreiro, o grande rei, o grande lutador. Por causa do medo, agora ele se via como uma avezinha indefesa. Mas ele queria ser rápido como essa pomba, fugindo do predador, fugindo da destruição, buscando uma chance de sobrevivência. Davi percebia-se frágil diante de seus inimigos, porém, diferentemente da pomba, ele não podia fugir, não tinha como fugir. Embora nós ficamos sabendo depois que mais tarde ele fugiu do seu filho para não enfrentar o seu filho. Mas tem horas na nossa vida que a angústia toma conta do nosso coração e a gente quer fugir. A gente quer fugir dos problemas, não é mesmo? Mas isso não resolve. Isso não resolve. No meio das angústias, meu irmão, minha irmã, no meio das angústias dessa vida, é natural expressarmos nossos sentimentos de medo, de solidão, de perturbação, vontade de fugir, mas isso não resolve nada, antes só atrapalha. Se você foge do problema, você encontra outro ali na frente, você cria outro problema para você. Se você ignora o problema, ele se avoluma. Então é preciso enfrentar o problema, é preciso encarar o problema. No texto que nós lemos há pouco, em Isaías capítulo 40, o profeta diz que aqueles que confiam no Senhor sobem com asas como águia. Muito diferente de uma pomba. A pomba no desespero, quando vê a tempestade chegando, a pomba, né, Davi fala, né, do vendaval e da procela. Quando vê a tempestade vindo na sua direção, ela foge desesperadamente em zigue-zague de um lado para outro, desnorteada. Mas a águia não. A águia, quando vem a tempestade, ela enfrenta a tempestade e vai subindo, até que nas alturas, acima da tempestade, ela encontra uma corrente de ar e plana suavemente sobre a tempestade. Ali, sobre a tempestade, ela está segura. Os que confiam no Senhor sobem com asas como águia. Entenda, Deus, quando nós confiamos nele, nós enfrentamos as tempestades da vida, enfrentamos as angústias da vida, e depois planamos sobre ela por causa do poder de Deus, porque é Ele quem nos sustenta. Não fuja das angústias, não fuja das tribulações dessa vida, enfrente-as confiando no Senhor.
Nesse momento de lutas internas no seu coração, clame ao Senhor, confie nele e faça o que a palavra diz para você fazer. Não fuja, em frente. Confiado no Senhor. Não seja louco de confiar em você. Eu tenho dito isso aqui repetidamente. Autoconfiança é veneno para você. Não engula essa história de autoconfiança. A autoconfiança vai levar você para a ruína. O que você precisa é confiar em Deus. Quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, ela está falando de você, está falando de mim. Se eu confio em mim mesmo, ora, eu sou homem. Maldito sou por confiar em mim. Tão simples assim. Mas não entre nessa. Você vai ter sérias consequências. A angústia você só a vencerá se você a enfrentar confiado em Deus. Mas há um segundo momento em que Deus também nos ouve. Não é só quando passamos por lutas interiores, mas também, como nós vemos agora do verso 9 ao verso 15, destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, os conselhos do inimigo, né? Porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas. E muros adentro, campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela. Das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim. Pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos, e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte, e vivos desçam à cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Deus não somente ouve as nossas orações quando passamos por angústias, por lutas interiores, mas também quando temos lutas exteriores. Quando somos cercados pela maldade dos homens, quando somos cercados por inimigos. Nos versos anteriores, Davi descreveu as lutas do seu coração, as lutas que ele trazia na sua alma, a angústia que ele trazia na sua alma. Agora nós vemos ele descrevendo as suas lutas exteriores, a saber, as obras malignas dos inimigos que se levantaram e se revelavam cada dia mais hostis a ele. E as obras malignas desses inimigos se revelavam da seguinte forma: primeiro, com conselhos malignos. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, tudo começa com conversa fiada, depois se torna em ação maligna. Eles tinham conselhos malignos, no verso 9. Por isso mesmo Davi pediu a Deus que confundisse os conselhos deles. Aqui me lembra a Torre de Babel. Quando a arrogância tomou conta daqueles homens, Deus confundiu-lhes a língua. Um pedia martelo e o outro trazia água. O outro pedia barro e o outro trazia serrote. E ninguém se entendia mais. E ali então confundiu-se as línguas. Da mesma forma aqui, Davi pede a Deus que confundisse o conselho deles. Que o conselho que os inimigos dessem, esse conselho fosse interpretado de forma errada pelos seus seguidores, e eles então caíssem num caos ali, né? Entrassem num caos total. Deus, de fato, frustrou os planos de Absalão. Você pode ver isso lá em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 15, até o capítulo 17, verso 31. Em casa você deve ler, você vai ver como Deus frustrou os planos de Absalão. Quando ele levantou
um homem chamado Uzai para influenciar Absalão a rejeitar o conselho de Aitofel. Aitofel deu um conselho a Absalão. E então um homem chamado Uzai veio e persuadiu Absalão a não seguir o conselho de Aitofel. E que por fim levou à derrota, não só Absalão, mas o seu exército também. Você pode ver depois esse trecho. Culminou com a morte de Absalão. Outro motivo que nós vemos aqui, outra forma em que se revelam as ações malignas dos inimigos de Davi, são seus planos malignos. Palavras, pensamentos, depois nós vemos a ação. Tudo começa com os pensamentos, que se tornam palavras e depois se tornam ação. Planos malignos, no verso 10 ao verso 11, nós vemos que de dia e de noite esses homens perversos rondavam a cidade, circundando os seus muros por fora, como que procurando brechas para destruir a cidade. E dentro dela, esses homens praticavam toda sorte de perversidade e malícia. Eram homens iníquos, esses que estavam junto a Absalão. A cidade estava destruída. E nós vemos assim que quando a iniquidade reina, o que se vê é só destruição. Nós estamos vivendo isso. Nosso país, apesar de ser um país rico, um país belo, esse país nós vemos a iniquidade reinando aqui. E porque a iniquidade reina, a população sofre. Mas a população sofre também as consequências do seu pecado por dar as costas para Deus. Porque a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, o brasileiro também está colhendo frutos da sua idolatria, do seu pecado. Uma das formas mais visíveis é com governantes iníquos, com homens perversos. Por fim, nós vemos no verso 12 ao verso 15 a traição. Lembre-se, tudo começa com palavras, pensamentos, depois se transforma em palavras, depois em ações. A ação aqui foi a traição. Davi conviveu, não uma, mas várias vezes com a traição de pessoas que lhe eram próximas. Lá no Salmo 41, verso 9, ele disse que aquele que comia o pão junto com ele, que metia a mão com ele no seu bocado, ali no pão, levantou contra ele o calcanhar. E agora, novamente, Davi se vê perseguido por alguém de dentro da sua própria casa. E ele até diz: se fosse um estranho, se fosse um de fora, eu suportaria. Mas quando é dentro de casa, a traição. Mas quando é de pessoas chegadas a nós, como isso nos machuca. Como isso nos machuca. E Davi descreve aqui como era o seu relacionamento com essas pessoas. Juntos andávamos, caminhávamos juntos. E também juntos nos entretínhamos. Momentos de lazer, momentos de trabalho, momentos de construir. Juntos, nós íamos com a multidão à casa do Senhor. Nós adorávamos a Deus juntos. Se de fato aqui Davi está falando de Absalão, Davi está falando mais do que apenas uma pessoa conhecida, ele está falando do filho dele, e bem possível ele esteja aqui lembrando do Absalão, do menino Absalão. Juntos andávamos. Que prazer é para um pai andar com seu filho pequeno, passear com seu filho, andar com seu filho. Juntos nos entretínhamos. Eu não sei que tipo de brincadeira eles tinham naquela época. Hoje, um pai vai jogar bola com o filho, vai soltar pipa com o filho. Juntos nos entretínhamos. Ah, meu filho, quanta alegria eu tive do seu lado. Eu te levava para a igreja.
Eu pegava na sua mão, você pequenininho, eu levava você para a igreja. E juntos, com a multidão, todo mundo ali junto louvando a Deus, nós louvávamos a Deus juntos. E olha no que você se tornou, meu filho. E olha no que você se tornou. Você me traiu. Se fosse um estranho, deixa para lá. Eu aguentaria. Mas meu filho, foi você. Você agora, o meu inimigo. Você está cercado por homens perversos, que rondam a cidade, que entram na cidade e fazem coisas terríveis dentro da cidade. Trazem iniquidade e mais iniquidade para dentro da cidade. Só há destruição no meio dela, das suas praças, não se apartam a opressão e o engano, porque você está rodeado por esse tipo de gente. Eu não te ensinei a ser assim, ó Absalão. E aí quando nós lembramos da morte de Absalão, Davi sabe, ao saber da morte de seu filho, ele entra e começa a lamentar e a chorar e dizia: Absalão, Absalão, oh Absalão, meu filho, Absalão. E ele chorava, mas era tarde demais. Deus pesou a mão sobre Absalão. E Absalão, numa das suas perseguições ao seu pai, ele entra nos bosques, e o seu mulo passa debaixo de uma árvore, ele não viu, e uma forquilha, ele passa e engancha seu pescoço na forquilha e fica pendurado ali. O seu mulo sai debaixo dele, ele fica pendurado, tentando sair, não consegue. Vem um soldado de Davi e pensa: essa é a oportunidade que eu tenho de ganhar um ponto com o rei. Vou matar o filho do rei. Vou matar o inimigo. Naquela hora ele viu o inimigo, ele não viu o filho. E ele foi e matou Absalão. Assim morrem aqueles que são perversos. O caminho da perversidade, jovem, o caminho da perversidade é só destruição, não ande por ele. Se você enveredou pelo caminho da perversidade, se arrependa, volte, porque esse caminho é de destruição. O jovem Absalão que o diga. Mas Davi então levanta a sua voz ao Senhor e clama a Deus. Uma das maiores lutas que travamos quando somos atacados pela maldade das pessoas é refrear a nossa vontade e sede de vingança. Nós, como crentes, a maior luta que nós travamos é essa. Quando alguém pisa em nosso calo, quando alguém faz mal para nós, a nossa vontade carnal de ir lá e vingar e ainda dizer que é justiça. Eu quero fazer justiça. Mentira, porque a nossa justiça não se contenta em ser justa. Se alguém tirou 100 de você, você não quer tirar só o seu 100 que foi levado, você quer 150. E ainda se justifica dizendo: tem juros e correção monetária. E eu quero que ele sinta o sofrimento que eu senti quando ele me fez isso. Isso é vingança. Nós não devemos nos vingar, irmãos. Mais uma vez, ouvimos nos Salmos que devemos confiar em Deus para julgar aqueles que nos fazem mal. O crente não tem a opção do revide. Entenda isso, meu irmão. Nós não temos a opção de revidar o mal que alguém nos fez. Se revidarmos, estamos mostrando que não somos crentes, que não somos filhos de Deus. Porque o Filho de Deus abriga-se na justiça de Deus. Ele confia em Deus porque sabe que a vingança a Deus pertence e não ao homem. No momento em que eu vingo o mal que me fizeram, eu estou usurpando de Deus a honra que é dele. Porque ele, ao executar a vingança, ele é justo. Porque ele dá a cada um, ele retribui a cada um conforme as suas obras. Deus não age com injustiça. A vingança de Deus é justa. A nossa justiça é vingança.
A nossa justiça é vingança, por isso nós, ao vingarmos, estamos roubando de Deus a honra que Ele deveria ter sobre aquela situação e mostrar que é Ele quem executa a justiça. Confiemos em Deus. Confiemos no Senhor. O servo de Deus não tem a opção do revide. Antes, ele só pode esperar em Deus a justiça, pois sendo o perverso criado para o dia da calamidade, como diz Provérbios 16, 4, todas as coisas foram criadas para o seu devido fim, até o perverso para o dia da calamidade, a saber, o dia em que Deus vier ajustar contas com ele, porque essa é a calamidade, essa é a pior calamidade, é o dia em que o pecador se vê diante da face de Deus e não há mais possibilidade de misericórdia para ele, mas o que vem para ele agora é a justiça de Deus, é a sentença de Deus contra o seu pecado. Isso sim é calamidade, porque essa calamidade é eterna, é o inferno. Logo, se tomarmos vingança com as nossas próprias mãos, estaremos usurpando a glória que é de Deus. Lembre-se também que quanto dói ser traído, e nunca trai a confiança de alguém, porque geralmente a gente se condói muito, a gente sente muita dor quando a gente é traído, mas e quando a gente trai? E quando a gente causa a traição? E quando a gente fere? Não queira só a fidelidade dos outros, seja você também fiel. Seja você também fidedigno, de confiança, leal. Por fim, irmãos, outro momento em nossa vida que Deus nos ouve, além daquele momento em que temos lutas interiores, além do momento em que temos lutas exteriores, verso 16 a 23. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livra-me a alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma, e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém, no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade de seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. É importante nós observarmos os verbos aqui, o tempo em que eles estão, pelo menos a maioria deles, né? Nestes versos finais, Davi ressalta a sua confiança em Deus, e ele deixa bem claro: eu, porém, invocarei ao Senhor, e o Senhor me salvará. Ele tinha certeza. Isso é confiança. Confiança em Deus é ter a certeza de que Deus agirá, a certeza de que Deus nos socorrerá, a certeza de que Deus virá ao nosso encontro. A certeza. E Davi tinha essa certeza em seu coração. E essa certeza é expressa aqui da seguinte forma: ele via Deus como o seu Salvador. Veja o verso 16 e 17. Ele via Deus como seu Salvador. Ele declarou que ele invocaria a Deus e confiaria no Senhor. E seguindo ali o sistema de horas judaico, lá eles não contam o dia a partir das 0 horas. Ele conta o dia a partir das 6 horas da tarde. O anoitecer das 6 horas de um dia, das 6 horas da tarde, da noite, de um dia até as 6 horas da noite do outro dia.
Por isso que ele fala, à tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas súplicas. O que ele quis dizer é o seguinte, o tempo todo, como nós cantamos, em todo tempo te adorarei, em todo tempo confiarei no Senhor, em todo tempo buscarei ao Senhor. Em todo tempo eu buscarei ao Senhor. E Ele ouvirá a minha voz. Novamente, a certeza de que Deus ouviria. Ele também confiava em Deus, e isso fica nítido pelo fato de que ele via Deus como, além de seu Salvador, ele via Deus como seu libertador. Verso 18, ele vai dizer, livra minha alma em paz. Só Deus poderia livrá-lo dos seus muitos inimigos que se levantavam contra ele, e só Deus pode livrar a nossa alma dos inimigos que nos rondam, irmãos. Davi também via Deus como o seu soberano eterno. A declaração que ele faz aqui no verso 19 a 21 é belíssima. Ele diz assim no verso 19, Deus é aquele que preside desde a eternidade. Deus preside desde a eternidade. Presidir, né? Presidência, né? Regência. Deus rege, Deus cuida, Ele governa desde a eternidade. Vêm reis, passam reis, Deus continua no seu trono. Gosto muito daquele texto de Isaías, capítulo 6, no chamamento de Isaías. Ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Uzias foi um rei que reinou muitos anos, mais de 50 anos. Um homem que trouxe estabilidade para o povo de Israel. Foi um grande rei. Agora aquele rei havia morrido. Como fica a nação depois de um reinado tão esplêndido como foi o de Uzias? Como eles ficariam? Depois que um grande rei morreu, e agora? O que seria da nação? Quem ocuparia o trono no lugar de Uzias? Seu substituto seria alguém à sua altura? Ou seria um homem perverso? Ou seria alguém melhor do que Uzias? Seria possível? Sim. Em se tratando de ser humano, sempre é possível melhorar. Sempre é possível encontrar alguém melhor. Embora seja mais fácil encontrar alguém pior. Mas Isaías diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Não importa o que acontecer aqui embaixo, lá em cima não muda nada. Não importa o que acontece aqui embaixo. Não importa que aqui embaixo a situação esteja terrível. O que não quer dizer que nós não devemos fazer nada. Nós vimos isso na aula do nosso irmão Jorge, agora há pouco. O que não quer dizer que o crente está isento, está dispensado de fazer alguma coisa. Não. Nós temos responsabilidades a cumprir nesse mundo. Temos dupla cidadania, né, irmão? Nós temos a cidadania dos céus e somos cidadãos da terra também. Mas uma coisa nós podemos saber, irmãos. Ainda que a nossa vida se transtorne, ainda que passemos por dificuldades terríveis, por angústias internas e externas, confiemos no Senhor. Por quê? Porque Deus não muda. Deus não muda. Ninguém tira Deus do controle do universo. Tudo está nas mãos de Deus. Ele reina absoluto. Ele reina eternamente. E Ele reina com justiça e virá fazer justiça pela sua igreja. Davi também via Deus como seu sustentador. No versículo 22, na primeira parte do versículo, ele diz, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Aqui é um testemunho. Davi dizendo, olha,
Confia no Senhor. Faça como eu faço. Confia no Senhor. E Ele vai suster você. Deus é aquele que sustenta os servos dele. E por fim, do versículo 22, parte B, e versículo 23, Davi via Deus como o justo juiz. Deus reina absoluto e Ele julga retamente, Ele é justo no seu julgar. Ele é o justo juiz que não se corrompe, que não se vende. Ele é o justo juiz que sim, Ele pode dizer, eu sou supremo. Não como alguns mortais fedorentos, como alguns mortais imorais, que ocupam posição de autoridade em nosso país, e diz, nós somos supremos, mas agem como podres, como homens corruptos. Não, Deus não. Deus é diante daquele, Deus é aquele diante do qual ninguém pode dizer, Senhor, o Senhor não está me julgando corretamente. O Senhor está sendo pesado demais na sua sentença. Ou, Senhor, o Senhor está sendo injusto em me dar o que o Senhor está me dando. Eu merecia mais. Quem foi o seu conselheiro? A quem ele pediu conselhos para fazer o que fez e o que faz? Ninguém pode esquadrinhar o pensamento de Deus, diz o profeta Isaías. Deus é supremo, o justo juiz. E por isso mesmo, Ele vai tratar os perversos da seguinte forma: Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em Ti. Eu não sei se Davi escreveu este salmo antes da morte de Absalão ou depois da morte de Absalão. Se foi antes da morte de Absalão, essas palavras aqui são proféticas. Absalão morreu jovem, na metade dos seus dias. Se foi depois da morte de Absalão, Davi estava registrando, e com dor no coração, com certeza, a morte de seu filho, que não havia chegado à metade dos seus dias. Mas ele foi perverso. Ele foi perverso. Davi não questionou Deus por ter tirado a vida de Absalão. Davi não se revoltou contra Deus dizendo, por que, Senhor? Por que o Senhor não me levou ao invés de levar meu filho? Não. Davi disse, o Senhor é justo juiz. Ele sabe o que faz. Irmão, irmã, em meio aos ataques furiosos dos inimigos, em meio à iniquidade desenfreada de uma sociedade corrupta e corruptora, ou em meio às decepções causadas pela traição daqueles em quem confiamos um dia, não podemos perder de vista a grandiosidade, a beleza, o poder e a supremacia de Deus. Nada que os homens fizerem poderá mudar 1 milímetro sequer dos atributos de Deus. Por isso mesmo, nele devemos depositar toda a nossa confiança. Se podemos estar certos de que as pessoas nos decepcionam, muito mais certos nós devemos estar de que Deus jamais nos decepcionará. Ele sabe honrar aqueles que nele confiam. Concluindo, irmãos, Deus ouve as nossas orações. Não importa o tamanho da nossa angústia e dor, Ele sabe muito bem o que fazer com elas. Em meio às angústias dessa vida, que nunca percamos o foco da glória de Deus, pois somente a glória de Deus nos consolará diante das inglórias deste mundo. Na glória de Deus, na graça de Deus, nós nos consolamos. E não há consolo melhor para o nosso coração. Que Deus assim nos abençoe. Amém.